Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira de muitos temperos para Vasco e Corinthians em São Januário, logo mais, hein? Então fique ligado, não perca nenhuma movimentação da nossa equipe aqui em loco para trazer para vocês imagens exclusivas, toda a movimentação, clima desse jogo que o Vasco pode quebrar um tabu de muitos e muitos anos, né? O Vasco tem, infelizmente, né, um azar contra o Corinthians ali, eu tenho certeza que hoje será quebrado. E, obviamente, nós vamos falar aí a respeito de Ramon Dias no Corinthians. Ramon Dias esteve no Hotel Hilton, tá? Que, acompanhando a delegação do Corinthians ali, passando algumas informações importantes a respeito do elenco Cruz Maltino. E olha, ainda está no bid, tá? Ramon Dias ainda está no bid. Está no bid como funcionário do Vasco e passando informações para o Corinthians. Essa informação eu obtive ontem à noite, estou trazendo para vocês aqui. A nossa equipe esteve à procura dessa movimentação. Já o Emiliano estava em casa, não foi no hotel, segundo essas informações, mas a gente ainda vai buscar mais detalhes. Bom, além do jogo contra o Corinthians, o torcedor vascaíno morre de ansiedade por conta de Felipe Coutinho. E a gente vai falar muito sobre isso também nesse vídeo, a respeito de toda a movimentação, contrato já assinado, mas falta ainda ser registrado na FIFA. Hoje, dia 10 de julho, abre a janela de transferências, então as coisas tendem a andar mais rápido. Por que não aconteceu antes? Porque a janela estava fechada. Então, com a abertura da janela, Felipe Coutinho pode sim ser anunciado a qualquer momento. E claro, antes da gente começar todo esse nosso bate-papo sobre a rodada e também sobre reforços, principalmente mirando Felipe Coutinho, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, não custa nada, você vai ali embaixo e dá aquela moral ali pra gente, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de se cadastrar na nossa parceira aqui do canal, a 1xBet. O primeiro comentário fixado tá o link. Não esqueça de utilizar o código CORTESVASCO para você obter 100% do seu bônus no primeiro depósito. A 1xBet é a plataforma que eu utilizo para meus palpites esportivos e, claro, é a nossa parceira aqui do canal. Então, se você é parceiro também do canal, vai lá e se cadastra na 1xBet. Beleza? Primeiro comentário fixado. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu sei que você está ansioso para a gente vir aqui anunciar Felipe Coutinho, mas hoje, dia 10 do 7, dia 10 de julho, está aberta a janela de transferências e esse anúncio pode acontecer a qualquer momento, muito porque as burocracias dadas antes da janela impedem, né, também esse tipo de registro, esse tipo de contrato, esse tipo de anúncio. Então, a partir de agora, dia 10 de julho, a janela se abriu e Felipe Coutinho pode ser anunciado a qualquer momento pelo Vasco. Lembrando que o Gigante da Colina também adota cautela para que o nome do jogador vá para o sistema da FIFA, né? Lá o empréstimo tiver liberado lá pelo System, Transfer Matching System da FIFA, né? Então a gente tem aí a expectativa, né, de estar oficializando já um contrato que está assinado e também registrar Felipe Coutinho como jogador do Vasco. Já está liberado porque a janela se abriu e o Vasco deve se movimentar já nessa quarta-feira, dia de jogo contra o Corinthians às 19 horas em São Januário, para anunciar, quem sabe, Felipe Coutinho. Aline, que você tem informação sobre isso mais precisamente? O Vasco não está falando, tá? Então, não criem tanta expectativa. Vai ser surpresa e o Vasco, obviamente, vai tratar dessa contratação com muito cuidado, com muito carinho, explorar todas as questões de marketing, explorar toda a questão também de apresentação. Lembrando que o Felipe Coutinho é um reforço que não só vai agregar dentro de campo, mas também fora. Então, um plano para impulsionar o sócio-torcedor, venda de camisas, enfim, venda de artigos, precisa ser muito bem detalhado. Então, não é uma contratação que vai chegar como o Emerson Rodrigues chegou. Chegou no aeroporto, já falou como jogador do Vasco e vai ser aí fazer os exames médicos e ser anunciado em breve. Não, se trata de Felipe Coutinho, que vai ter um impacto dentro e fora de campo para nós, torcedores vascaínos, e impulsionar muitos planos de marketing. Muitas vezes isso acontece principalmente quando se traz um jogador de impacto, como o Felipe Coutinho. E eu costumo a dizer, e falo em todos os meus vídeos e lives, o seguinte:
Não existe hoje no mercado um jogador que retorna ao Vasco com um impacto de impulsionar todas essas esferas. Não tem. O Felipe Coutinho é o maior nesse quesito, então precisa ser explorado, precisa ser bem trabalhada essa chegada aí do Pequeno Príncipe de volta à colina. Então, calma, torcedor, vamos respirar, porque está muito próximo aí o anúncio da contratação de Felipe Coutinho pelo Vasco para atuar aí no Campeonato Brasileiro, primeiramente, e também depois, posteriormente, iniciar, né, aí a temporada de 2025, contrato aí de 1 ano, podendo prorrogar e com o Vasco tendo a prioridade em possível transferência. Então, tão aguardado dia, tão aguardada hora vai chegar. Mas hoje teremos baile na Barreira? Eu acredito que sim, porque o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário às 19 horas. E olha, ingressos esgotados já há muito tempo, muita procura por ingressos, tá? Agora, então você, torcedor vascaíno, que não conseguiu adquirir, vai ter uma certa dificuldade, obviamente, porque agora é facial em todos os setores, né? A gente tem aí essa particularidade de São Januário, facial em todos os setores. E a procura, né? Eu acredito muito que fora de São Januário hoje teremos um bom público, tá? Não só dentro do estádio, mas fora também. O Vasco está na 13ª colocação com 17 pontos. O Corinthians abre a zona do rebaixamento com 12 pontos. O Vasco tenta quebrar um tabu de anos, né? Sem vencer o Corinthians. Um jogo excelente, com um clima excelente, com performances interessantes, né? Com a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva, que deve ter mudanças do último jogo, obviamente, né? Jogadores voltando, né, de suspensão. E, claro, a gente vai tentar aí destrinchar essa equipe. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton retornando na lateral esquerda. Hugo Moura, o primeiro volante, também retornando de suspensão com Matheus Carvalho, e o garoto JP no meio-campo, vem atuando muito bem. E preste atenção nesse jogador, tá? É um grande jogador e vai se tornar um ativo importante para o Vasco nos próximos anos. No ataque, o David voltando também de suspensão do lado direito do ataque, né? Costuma jogar também ali invertendo pelo lado esquerdo. Adson fazendo aí também esse ponta, e Pablo Verrete, o pirata centroavante, aquele que resolve os problemas atualmente de forma, obviamente, né? A gente tem uma divisão ali dentro do elenco, mas o Verrete se torna hoje um jogador mais importante dessa equipe, centralizado ali, quem sabe gol do Pirata hoje no Caldeirão de São Januário. Essa é a provável equipe do técnico Rafael Paiva. Existem algumas dúvidas, mas acredito muito que essa equipe vá a campo contra o Corinthians. Lembrando que Dimitri Payet, João Vitor, aí tem Jair e o Paulinho, obviamente a gente sabe. E o Rojas, com protocolo de concussão, não vão para o jogo, tá? São desfalques por conta dessa questão aí de lesões. E a gente fica de olho, porque a situação envolvendo o Vasco na tabela de classificações pode mudar de panorama a partir de agora. Se o Vasco vence o Corinthians, pode ganhar, ter um salto aí na tabela de classificações, e a gente vai estar de olho hoje no Caldeirão de São Januário. E expectativa do torcedor, né? O torcedor está com a expectativa lá em cima para a chegada de Felipe Coutinho, mas também para uma vitória hoje sobre o Corinthians. Lembrando, o Vasco é o 13º com 17 pontos, 14º é o Criciúma com 16, o Vitória em 15º com 15, o Cuiabá em 16º com 14, a zona do rebaixamento com o Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense com os mesmos 11 e o Fluminense na lanterna com apenas 7 pontinhos. É isso aí, Fluminense enterrado na tabela de classificações com 7 pontos. É o lanterna da competição. Vamos lá, jogo do Vasco hoje. Eu queria saber o seu palpite para o jogo. Vai lá nos comentários, deixar a sua opinião. Obviamente, a gente pode ter temperos hoje no jogo contra o Corinthians, né? Ramon Dias, Pedro Raul, enfim. Teremos aí vários temperos que vamos acompanhar, né? Ali de pertinho para trazer para vocês todas as informações. Deixou o like para dar aquela moral ali? Então vai lá rapidinho, não custa nada. Você vem aqui embaixo, clica no joinha e, obviamente, permanece com a gente aqui para mais informações. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça de deixar o seu palpite lá nos comentários.